Flamengo, passagens por Benfica e Fenerbahçe. Este contrato com o Fenerbahçe até o final do mês de maio. E aí, amigos, aparece como o principal nome para esta volta do Flamengo. Flamengo que hoje viajou, foi para Maringá, Copa do Brasil, e o Pedro Henrique Torre acompanhou este embarque do Flamengo, mas acho que o povo passou e não falou, né? Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center. Um beijo para você. Oi, Glaucia, tudo bem? Um beijo para você, abraço para o Fernando, abraço também Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Estamos aqui na área Salão Nobre administrativa do Galeão, onde a gente acompanhou esse embarque do Flamengo. Cada vez mais complicado acompanhar esse embarque do Flamengo. Joga a imprensa para lá, joga a imprensa para cá, não pode ficar na frente do ônibus, não pode chegar muito perto daqui, dali. A gente vai tentando fazer o nosso trabalho como é possível. Tá bem complicado mesmo, fica aqui o registro. Mas dessa maneira a gente tentou fazer ali as imagens do Flamengo chegando aqui para fazer esse embarque para Maringá. O voo deve estar decolando exatamente agora, às 4 horas. A delegação chegou sem o Felipe Luiz, que é o desfalque de última hora aí, com problema na panturrilha. Ainda vai ser verificado qual é o grau de problema dele exatamente, se é uma lesão, se foi só um incômodo ali, mas fica fora dessa viagem o Felipe Luiz. De restante todo mundo, o Bruno Henrique apareceu por aqui também, ele que está voltando aos poucos, foi relacionado para o último Fla-Flu. E aí fica a questão do treinador, que todo mundo quer saber, né? O diretor de futebol, Bruno Spindel, passou por aqui como um camaleão, correndo basicamente assim, passando bem longe com o celular falando, não queria nem ter nenhum tipo de contato com a imprensa, claramente. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, passou por aqui rapidamente, cumprimentando todo mundo, mas também não quis falar, falou que não ia gravar, não ia conceder entrevistas. Então a gente tenta ficar apurando daqui, dali, lá em Portugal, na Turquia, tentando saber o que está acontecendo. O Mário Jorge, que é o treinador da equipe sub-20 do Flamengo, vai ser o treinador e, pelo que a gente tem acompanhado o desenrolar dos fatos, vai ser por um bom tempinho, pelo que a gente tem acompanhado agora, porque o Flamengo mantém contatos constantes com o Jorge Jesus e também o seu staff, mas o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, mantém uma boa relação e, mesmo fora das negociações anteriormente, ele mantém um contato constante com o Jorge Jesus. Agora, mais ainda, para tentar convencê-lo a voltar ao Flamengo, se possível, agora. O Jorge Jesus tem o desejo, inicialmente, de ficar lá até o fim do contrato, cumprir essa reta final ali com o Fenerbahçe, porque ele ainda tem títulos a tentar conquistar. Mas, se possível, o Flamengo gostaria de agora e pagar essa cláusula ali, que é o restante do contrato do Jorge Jesus, não seria um valor tão alto assim, o Flamengo pagaria, mas admite já, antes era tão irredutível, admite esticar um pouco mais essa corda, continuar com o Mário Jorge por mais um período e aí esperar e tentar negociar e tentar ver como se desenrola a situação do Jesus. De repente o Fenerbahçe não vai mais tão bem assim no campeonato turco e aí há uma possibilidade dele vir. Então o Flamengo vai esticar um pouco mais essa corda com o Mário Jorge e seguem as conversas constantes com o técnico Jorge Jesus. É esse o panorama de agora. Sampaoli segue como uma possibilidade também, porque é um nome que agrada ao presidente Rodolfo Landim, uma ala bem grande da diretoria do Flamengo. É um treinador considerado experiente, embora tenha os poréns ali daquela questão de pedir sempre reforços, é um temperamento mais explosivo, o Flamengo coloca isso na balança, mas é um treinador que não tem um clube neste momento e Jorge Jesus seria aquele técnico, como eu digo, para dar um quentinho no coração de todo mundo. Então o Flamengo está batalhando sim para ter Jorge Jesus e já admite esticar essa corda. O Mário Jorge deve continuar por um tempinho maior à frente do Flamengo interinamente. Glaucia, Renato, Fernando. Valeu, muito obrigada, Pedro. Ótima sequência de trabalho aí para você. Acompanhando o Flamengo, viajou, ninguém falou, tem essa estreia de Copa do Brasil, mas o principal assunto ainda no clube, claro, essa procura, nem sei se a gente pode chamar de procura por um novo treinador, já que é a história de que o Jorge Jesus é de fato o mais forte candidato a assumir essa vaga. A gente tem inclusive números do Sampaoli também, né? Do Jesus e do Sampaoli que aparece aí nessa corrida, meio que por fora.
Ontem nós discutimos aqui, o Pedro traz a informação agora também do que seria até um empecilho por conta do Sampaoli, e a gente discutiu, né? O que ele sempre pede, os números dos últimos 3 trabalhos do técnico Jorge Sampaoli, Sevilha, Olympique de Marselha e também no Galo. Aqui no Brasil, talvez o principal trabalho dele tenha sido mesmo aquele Santos de 2019, que chegou a brigar por título brasileiro e tal. Mas ainda Jorge Sampaoli, o Jorge Jesus, qual dos Jorges, né? São 2. Aparece como o principal candidato, muito por conta disso que o Pedro falou, é uma coisa já da casa, já veio meio nessa lembrança afetiva, né? Eu acho que o Sampaoli ele tem que ser levado em conta se o Jesus não quiser. Mas a informação do Pedro também é importante essa situação. Que ontem a gente falava que não vai esperar até maio. Agora já está falando, opa, peraí, já considera esperar. E o que eu conversei com um, com o outro, li em muitos lugares, é que a questão da grana... Porque o que está acontecendo muito agora? Quando envolve Jorge Jesus, ficam as fontes que são próximas ao Jorge Jesus e as fontes que são próximas à diretoria do Flamengo. As fontes que são próximas ao Jorge Jesus, eles soltam informações que puxam para o Jorge Jesus, para o Mister, para valorizar, para arrancar mais uma negociação. As fontes que vêm da diretoria do Flamengo, às vezes são mais otimistas e tal. Então fica esse vai ou não vai, muito pelo que a gente fala do Jorge Jesus. Ele tem essa relação estreita com algumas fontes e ele vai soltando. Vamos falar do que interessa. Você perguntou aí do Dorival Júnior. Acho muito difícil, até por uma questão de orgulho também, né? Chegar lá, pedir desculpa pro Dorival pelo que aconteceu e trazê-lo de volta. Os nomes favoritos são realmente o que vocês estavam conversando agora, Sampaoli e Jorge Jesus. Claro que o Jorge Jesus é o preferido da diretoria e também da torcida por tudo que envolve, né? Multicampeão, mas tem uma situação bem mais complicada, como vocês mesmo já estavam falando por aí. Ele tem contrato até maio com o Fenerbahçe da Turquia, até o fim de maio, então... se o Flamengo quiser contar com ele antes desse tempo, teria que pagar a multa rescisória, que equivale a 2 salários que ele ainda tem que receber, né? Então o Flamengo teria aí que arcar com esse custo. E o Jorge Jesus, ele pede alto, né? Ele gostaria de receber 7 milhões de euros por ano, aproximadamente 38 milhões de reais. O Flamengo oferece 4 milhões de euros por ano, que chega aí perto de 24 milhões de reais. É muita grana, mas ainda não o que o técnico Jorge Jesus gostaria de receber. Então, no momento, depende muito mais do Jesus do que do Flamengo, né? Até aceitar o salário que o Flamengo propõe, porque hoje ele recebe muito mais do que isso, e também ele tem vontade de continuar, porque como o Flávio mesmo disse, ainda está disputando aí o campeonato turco e a Copa da Turquia, que seria como se fosse uma Copa do Brasil aí pra gente, então ele tem chances ainda de ser campeão por lá, então depende bastante dele. Eu estava lendo bastante ontem, né, nas redes sociais, enfim, outros veículos também, sobre o Flamengo não aguardar, né, não querer esperar o Jorge Jesus até junho. Mas isso também pode mudar, até porque o Flamengo poderia esperar o Jorge Jesus caso ele aceitasse diminuir o salário, o que é algo complicado. Então é uma negociação bem mais difícil, porque depende muito dos dois lados. Do Jesus querer aceitar alguns pontos, do Flamengo querer esperar também até junho. Vamos ver como que isso vai desenrolar. O Sampaoli já é uma situação mais fácil, porque ele está livre no mercado desde que saiu do Sevilha. E ele gosta bastante do Rio de Janeiro, viu? Tem uma casa em Búzios, na região dos Lagos. Ele tem uma residência fixa aqui. Inclusive, estava resolvendo algumas burocracias dele na Espanha para voltar ao Rio de Janeiro. É um nome que agrada bastante o presidente Rodolfo Landim. E ele também tem uma ótima relação com o volante Gerson, né? Trabalharam juntos na França, quando o Gerson teve um bom rendimento. Então, imagino que o jogador deve estar conversando também com o elenco, falando aí o que pensa do Sampaoli, mas certo é que eles têm uma ótima relação. Agora, assim, um número interessante, até pedir para a produção separar aí, colocar na tela para a gente dar uma olhada, GV, é em relação às multas. A grana que o Flamengo gastou com multas rescisórias, 37 milhões de reais. Isso por quê? Domi, Paulo Souza e Ceni, eles já receberam as multas, né? O Domi, 11,4 milhões, o Paulo Souza, 7,7 milhões, o Ceni, 3 milhões e o Vitor Pereira, esse é o que mais vai receber. Ele vai receber aí aproximadamente
15 milhões de reais. Então o Flamengo já gastou muita grana com multas rescisórias, então daqui para frente vai tentar melhorar isso, né? Até porque já foi muito dinheiro, ainda tem que arrumar mais grana ainda se quiser contratar o Jorge Jesus. Por enquanto, como o Flamengo não tem uma comissão técnica fixa, né, aquele famoso técnico interino, o Mário Jorge do Sub-20 vai comandar a equipe amanhã diante do Maringá pela terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo estreando aí no torneio fora de casa, é o atual campeão da Copa do Brasil. E já deixo claro aqui, né, o Mário Jorge treinou a equipe hoje e não vai manter o esquema com 3 zagueiros. Esse esquema aí, GV, que você também não gosta tanto, esse esquema vai embora junto com o Vitor Pereira. Então é isso. Sampaoli, Jorge Jesus são os nomes favoritos, depende muito mais do Mister do que do Flamengo. E o Sampaoli é um nome aí que agrada bastante o presidente Rodolfo Landim, beleza? Volto com você. Muito bem, Tati Tavares, um show de informações. Vá curtir seu feriado, suas folgas. Eu ia perguntar pra onde, mas não vou perguntar não. Um beijo, vai com Deus, que eu sei que é pra São Paulo. Flávio Amêndola, seguinte. Cara, gostei muito desse negócio, hein? Dela chamar a arte durante a entrada dela e botou no pipe aqui. Rapaziada, em cima tá voando. Muito bem. Ai, tanta coisa pra falar. Bota esse dinheiro na tela aqui de novo, por favor, que o Fernandão sabe, o Fernandão jogou na Europa há muito tempo, tem muito euro. Bota na tela aí, rapaz do céu. Printa aí, gente, pra mandar no grupo do WhatsApp aí de vocês. Enche a tela aí pra mim, Joãozinho. Rapaz do céu, é muito dinheiro. Flávio, ó, se ele já falou na entrevista no Corinthians lá, o Vitor Pereira, sabe lá quanto eu tenho na minha conta, pá? Eu sou rica! Eu sou rica! É isso aí, mais 15 milhões, 7,7 pro professor Pardal, 3 pro Rogério, que talvez foi quem merecesse mais aí, porque ganhou um brasileiro, e 11 milhões, Gol Neto, 11 milhões de reais, 400 mil pro querido Domenech, que é um cara sensacional. Sim. Mas não é o Guardiola, né? Era o auxiliar. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa trabalhar 3 meses e ser demitido e ganhar 15 milhões de reais. Eu nunca vi isso na minha vida. 3 meses, Flávio. Isso fora o salário. Fora o que ele ganhou mensalmente. Eu nunca vi isso Então na minha tem que pagar 3 milhões pro Jesus. 3? Meu amigo, tem que pagar 13, 26, Então não tem que economizar. 39. Gente, olha isso daqui, bota de novo aqui, a ver. Olha isso aqui, Flávio. GV, isso aí somado, 37 milhões de reais. Com esse dinheiro, é um João Gomes, praticamente. É. Você podia contratar o principal jogador da América do Sul. O Flávio, 15 milhões, mais o salário de, acho que era 1 milhão, são 3 meses, 18 milhões, fora... Por 3 meses, meu irmão. Que negócio da China, Clebão. A culpa não é dele, não. Exatamente. Bom frisar isso. A culpa não é dele, não. A culpa é de quem trouxe. Quem assinou o A contrato. verdade tem que ser dita, né? Mas Não então tem já, jeito. já gastou muito dinheiro agora. Vai gastar mais com Jesus? Pode gastar o que for. O clube tem pra fazer. Só que tem que ter um projeto, tem que ter um planejamento. Não pode trazer pra tapar o buraco. O engraçado é que eu tava pensando vindo pra cá, os 2 tapa-buracos que o Flamengo trouxe ganharam títulos importantes. Sim. Rogério, O Rogério Ceni, quando Jesus saiu. o Jesus, que veio tapar o buraco no meio do ano, que teve a Copa América. Começou com 19 com Jesus. Vindo Depois Jesus foi o Rogério, né? Não, depois foi o Domenech. Ah, não, então foi o José. Isso, não, o Jesus não começou 19 com ele, não. Não, foi meio do ano. Foi meio do ano. meio do ano, Meio do né? ano. Veio tapar um buraco. O Dorival veio tapar outro buraco. Isso. Será que estão fazendo de propósito? Vão tapar pra ganhar Então de traz novo? alguém pra tapar um buraco agora. hein? E isso, É isso que eu tô falando. essa é uma situação que eu não consigo entender porque todo mundo fala, e principalmente dirigente, né? Tem que dar tempo pro cara trabalhar, o cara tem que iniciar com uma pré-temporada e as escolhas são sempre as piores escolhas pra iniciar a temporada. Iniciou com o Paulo Souza, iniciou com o Vitor Pereira, iniciou com o vou te fazer Domenech. uma pergunta, e de novo, aqui a gente não faz caças bruxas e a crítica é na bola, Fernandão. Flávio, vocês estão em casa, sabem disso. Mas assim, e a gente respeita muito a carreira fora do Brasil. Mas o que Vitor Pereira, Domenech ou Paulo Souza fizeram pro futebol mundial? Pra falar assim, pô, esse cara vai chegar no Flamengo e vai resolver. Vamos O lá. Domenech ficou, acho que mais de 10 anos sendo auxiliar do Guardiola. Foi isso que credenciou ele para substituir o Jorge Jesus. Que ele chega no final do Campeonato Carioca de 2020, depois que o Flamengo ganha. O Paulo Souza foi pelo que ele fez na Polônia. Isso, na seleção Na Polônia! Sendo que ele tinha lá na frente Lewandowski. Time do Papai Noel. Pô, cara, mas você ter um bom resultado, criar boas soluções dentro da seleção polonesa, sendo a Europa o que é a Europa,
É algum pré-requisito. Ah, vai dormir, Fernandão. É mesmo, cara. Fernandão. Mas aí que tá, eu não acho que ele tenha brother. feito um bom trabalho na seleção da Polônia. Não, eu não tô nem dizendo que seja bom ou ruim, mas os caras gostavam dele, pra você ver a confusão que deu quando ele veio pra sair, quando ele saiu de lá. Não, porque é verdade. Até lutador de MMA ameaçou o cara. Não, o Lewandowski chamou ele de traidor. Isso aí. Não foi o ministro, não, gente. Foi o atacante. E galera, os caras vieram no início. Foram projetos criados pelo clube, um planejamento pra fazer um trabalho, entre aspas, longevo. Não é isso? Sim. Não deu certo. Ok. Faz parte do processo. Nem tudo que você escolheu essa roupa aí não deu certo. Faz parte. Meu projeto de hoje era, vamos sair bem vestido, me lasquei. Faz parte. Só que essas reposições e as escolhas consecutivamente erradas causam um certo desânimo, irritação na torcida, com razão, porque os resultados não vêm. O resultado nem o desempenho, né? Porque às vezes o time tá jogando e aí você discute, mas assim, o que a gente viu na final do Carioca e na semi contra o Vasco, segundo tempo o Vasco poderia ter macetado o Flamengo. Foi. Não macetou, porque futebol é isso. Se a gente parar pra olhar esses 3 meses do Vitor Pereira, qual foi o jogo, me diz, qual foi o jogo que o Flamengo foi dominante? Nenhum. Contra ninguém. Eu acho que o jogo que o Flamengo melhor jogou foi contra o Palmeiras na Supercopa, que foi aquela trocação danada. Mas eu acho que era muito resquício do Flamengo do Dorival. Isso, mas ali tinha pouco dele, muito pouco dele. Exato. Tinha pouco dedo do treinador. Muito pouco dele, quase Qual nada. foi o clube que você mais sentiu o dedo do treinador? Nunca tive essa oportunidade. O cara jogava no clube e não sentiu. Nunca tive essa oportunidade. Ele costumava colocar o dedo em alguns lugares? Não sei, costumava? No time lá. O GV eu acho que não sentia, né? Porque o GV era banco sempre, né? Eu tava sempre sentado no banco. Igual o cara foi falar pra mim lá no Maracanã, o jogo, passamos eu e a Glenda, aí a Glenda ninguém falou nada, eu fui passar antes do jogo, mas o time já tava ali no banco. Aí o rapaz lá foi falar assim, eu sei que você é novo aqui, pra mim, ele não me conhece, óbvio, eu não conheço. Ele falou assim, mas não você passa na frente do banco de jogador. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar com isso aqui, ninguém teve mais aqui do que eu sou o gerente dessa bagaça aqui, o que eu já fiquei sentado aqui somado a uma senhora de 200 anos. Eu me respeito que o rei do banco sou eu. Voltando, olha, agora uma pergunta que tá dividindo opiniões aí, inclusive eu fui comer um pão com manteiga ali agora, uma chapa, o pessoal não tem que esperar, eu vou trazer a pergunta pra vocês. O Flamengo tem que esperar o Jesus até 31 de maio? Vale a pena esperar, porque tem que ser o do Sub-20, gente. Mário Jorge. O Mário Jorge, que não é o Zagallo. O Mário Jorge vai ter que ficar interinamente. Vocês esperariam até 31 de maio? Eu esperaria com muita tranquilidade. Mas eu esperaria com muita tranquilidade. Até porque a opção B não me agrada. Eu não acho que o São Paulo ele vai chegar e vai fazer esse time jogar da maneira que a gente está habituado a ver o Flamengo. A não ser que haja uma ruptura no estilo de jogo do time. O que eu acho difícil, porque Paulo Souza e Vitor Pereira, além do Domenech, tentaram fazer isso e a gente viu o resultado.